Bem-vindos à entrevista com o meu mais novo amigo alienígena. Meu nome é Marcelo Prosdóximo e eu faço conteúdo sobre o Bashar. Se você não conhece o Bashar é um ser de outro planeta, de uma outra dimensão, que já conversa aqui com a gente no planeta Terra há mais de 40 anos. Ele é canalizado pelo Darryl Anka. E agora temos um novo amigo, o Haikani, que é um ser também extradimensional de outro planeta, que é do mesmo planeta do Bashar, de Essassani. E quem canaliza o Haikani aqui são os meus amigos, Júlia e o Cauê, que estão aqui com a gente. Dá um oi aí, gente. Pessoal! Oi, gente, tudo bem? A gente vai estar junto nesse processo, os dois canalizam, auxiliam na energia e a gente, vou perguntar, eu tô aqui com eles no computador e com vocês aqui. Eu vou perguntar tudo que vier, o Haikani, se puder responder, responde, se não puder, ele fala com a gente que não pode e aí a gente começa o processo agora. Já podemos ir para a canalização? Sim, e só reforçando, não tem limites para as perguntas que você vai fazer, pode abranger os tópicos que você quiser. Normalmente o foco do Haikani é perguntas mais relacionadas com consciência, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, mas se tiverem curiosidades também, são bem-vindas. E aí a gente espera para ver se ele vai achar que é relevante ou não falar sobre esses assuntos, mas todas as perguntas são bem-vindas. Tá ótimo. O pessoal tá super curioso, a gente recebeu muitas perguntas e vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Só explicando um pouquinho, então, a gente, para entrar no estado de canalização, a gente vai ficar aqui em silêncio, né, meditando por mais ou menos uns 5 a 10 minutos, e aí o Haikani já começa a falar e vocês vão ouvir, porque geralmente ele chega chegando, falando bem alto, então... A gente tá pronta para começar? A Júlia quer falar alguma coisa? Não, é isso. É isso. Até depois. Amigos humanos, nós estamos muito empolgados em falar com vocês hoje e estamos prontos para responder suas perguntas. Haikani, estamos muito gratos de você estar aqui com a gente hoje. Temos muitas perguntas que o pessoal mandou para você, está todo mundo muito curioso. E eu vou começar então com a primeira pergunta. Você se sinta à vontade, se você achar que deve responder, responde. Se achar que não, a gente também vai entender. Estamos juntos aqui e que a troca seja maravilhosa. Então vou começar. Haikani, quem está perguntando é Ana Cristina. O retorno ou a aproximação de vocês agora seria para impedir que algo
que acabou com a nossa humanidade no futuro aconteça? Vocês já conhecem nossas falhas e querem intervir no processo? De certa forma sim, de certa forma não. O lado mais verdadeiro desse aspecto é que vocês, como humanidade, por si só, conseguiram traçar um caminho diferente de luz e de amor, e isso propiciou que nós pudéssemos chegar próximos, pudéssemos entrar em contato diretamente com vocês humanos. E nossa ajuda é sim em auxílio ao seu desenvolvimento. Por isso sua pergunta não tem uma resposta direta, mas uma resposta composta. Faz sentido? Faz demais. Vamos passar para a segunda aqui. O Armando está perguntando. É impressão nossa ou a maioria da população está distraída e alienada com outros assuntos e não darão a mínima atenção para os alienígenas? Esse contato será capaz de mudar a atenção dessas pessoas? Algumas sim, algumas permanecerão com seus focos em outros assuntos. Porém, é importante entender que isso de um ponto de vista universal é neutro e não negativo, como no geral os humanos tendem a perceber. É neutro que a pessoa foque em outros assuntos que não são o contato com alienígenas, por exemplo. Muitas vezes elas estão seguindo o que sua alma realmente quer que elas façam, está seguindo o que a sua bússola, como nós falamos, está guiando para que ela faça. Há várias pessoas em que o caminho atual não está próximo de prestar atenção em alienígenas e isso é neutro. Legal. Agora, uma pergunta. Cada vez há mais pessoas diagnosticadas com autismo. O que você pode nos dizer sobre o autismo ou os autistas nessa transição que a Terra está vivendo? São seres que possuem mais capacidade de expressar sua alma de uma perspectiva diferente do que humanos estão acostumados a observar. De certa forma, são corpos mais alinhados e mais preparados para o que nós estamos chamando de nova humanidade. São pessoas, são seres que possuem maior conexão com o mundo espiritual, com suas almas, e menos conexão com crenças antigas que a humanidade carrega há muito tempo. Então, são agentes da mudança, de certa forma, são como exemplos, muitas vezes, de como novos sistemas podem operar na humanidade. São provas de que várias crenças humanas estão prontas, é um momento de se desfazerem. Então, se a gente pensando por esse lado, a gente pode pensar que o futuro, a nova humanidade, será mais parecida com quem tem autismo? Eles são quase que já um gostinho do que como a nova humanidade será? Sim, de certa forma sim, mas é importante que você foque em o que você imagina como pessoas do espectro autista quando estão em um ambiente propício, quando podem se expressar plenamente e livremente. E você teria, então, alguma dica para pais que têm filhos autistas ou para pessoas que se sentem nesse espectro? Como os pais podem lidar para ajudar que pessoas com isso se expressem melhor, sejam mais livres para isso, e até mesmo quem tem como uma maneira de ajudar? Para pessoas que convivem com seres dentro do espectro autista, é importantíssimo o entendimento de que a energia dessas pessoas ao redor afeta de uma forma muito intensa pessoas dentro do espectro autista. A energia ao redor, a energia do ambiente, as pessoas autistas possuem maior sensibilidade. Então, se você deseja, entre aspas, ajudar uma pessoa que está no espectro autista, a melhor forma possível é você olhar para suas
próprias crenças, suas próprias feridas, entender qual o seu padrão vibracional e tentar se elevar ao máximo, estar ao máximo expressando quem você realmente é, expressando sua própria alma, pois assim você melhora a energia ao seu redor, a energia que você emana, e que pessoas dentro do espectro autista são mais sensíveis. Eu achei muito bonito isso. Bom que, então, a pessoa autista acaba contribuindo para as pessoas em volta dela terem quase que um termômetro. Se eu tô sentindo bem, se eu tô com energia boa, isso vai impactar positivamente uma pessoa que tem essa sensibilidade maior. Então eles quase que colaboram também dessa maneira. Exatamente, e dessa perspectiva nós podemos ver momentos em que pessoas autistas não estão se sentindo bem como algo, entre aspas, de uma perspectiva como positivo, pois você pode utilizar isso como uma alavanca, um propulsor para você próprio olhar para dentro e entender o que não está alinhado dentro de você, pois você tem próximo a você uma pessoa que funciona como um espelho. Achei muito bonito isso. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta, o Pablo. Para os despertos, como utilizar desse despertar para contribuir com o planeta de forma consistente? O que você diz por despertar já é por si só a contribuição. É importante que vocês entendam que contribuição para a humanidade ou para a transformação não se manifesta somente por atos exteriores ou físico. O principal é a mudança interna. Por mais que vocês muitas vezes não vejam resultados externos de sua mudança interna, ela está afetando muito toda a humanidade, poderíamos dizer todo o universo. Quanto mais você, entre aspas, desperta para quem você realmente é, para sua alma, para o todo, para o divino, quanto mais você se conecta e se eleva dessa forma, mais você está ajudando a todos. Mais ainda do que se você estivesse fazendo atos físicos, atos exteriores que por outras pessoas são considerados como elevados, mas se no seu interior você não está seguindo o que você realmente queria fazer, é melhor que você não faça esse tipo de atos exteriores. O mais proveitoso é que você cuide do seu interior, de suas crenças, o que você está chamando como despertar. Então seria, talvez, a preocupação primeira seria um alinhamento interno, com a conexão com essa essência, para a partir disso deixar reverberar no que tiver que vir de ação. Seria esse o caminho? Exatamente, e as ações sempre chegam pelo mesmo canal, pelo canal de sua intuição, recebendo as mensagens e a guiação de sua alma. A partir de um momento em que você está realmente alinhado com sua alma, com sua bússola, você receberá intuições, impulsos, você ficará empolgado para realizar certas ações. Essas ações são a forma que você, no momento, mais pode auxiliar a todos, seguindo o que você realmente quer fazer. É verdade, um testemunho assim, eu sinto quando eu tô com uma vibração lá em cima, quando eu tô me sentindo super bem, eu tenho umas empolgações muito gostosas de fazer aquilo que às vezes antes eu estaria com preguiça, eu não estaria nem pensando naquilo. Então é realmente, acho que é o ponto de partida. Sim, exato! Eu tenho mais uma pergunta para ajudar então com isso. A Silvia Helena pergunta: como manter a frequência elevada e a alma leve num mundo que nos cobra tanto o tempo todo e nos ameaça, se não conseguimos atingir o que o sistema quer de nós? Entender que nenhum sistema, nenhuma pessoa possui poder dentro de seu mundo interno. A única pessoa que possui poder de mudar internamente, de mudar realmente como você se sente, é você mesmo. E nós entendemos que vocês estão em um planeta em que é muito difícil ter confiança nisso, praticar isso diariamente, mas esse é o caminho. Entender que por mais difícil, por mais
conflituoso que estejam as situações externas, ainda assim você possui a escolha de como você internamente vai reagir a isso, de como você vai se sentir. E teria alguém que está se sentindo muito sobrecarregado, porque a gente está vivendo num momento que a gente está vendo guerras começando, a gente fica vendo muita coisa sobre política, muita coisa... Talvez uma mudança de foco, como é que a pessoa pode talvez tentar ou transformar isso num sentimento melhor? Como é que a pessoa pode fazer isso talvez mais na prática, assim, vendo isso tudo que ela está vendo? Como é que ela deve agir? Entendendo o seu próprio poder, o que relaciona com sua pergunta anterior. Entendendo que entendendo que você pode transformar completamente o seu mundo interno, por mais que você muitas vezes não consiga exatamente transformar seu mundo externo. Há situações que estão fora de seu controle. Porém, se você focar que seu mundo interno, você possui poder infinito, você começa a realmente entender que quando você muda a sua frequência, quando você se eleva, quando você se conecta com sua própria alma, isso expande e isso começa a mudar o seu mundo externo. Num geral, humanos se sentem sobrecarregados quando se prendem à crença de que precisam mudar o mundo externo primeiro, para que depois mudem seu mundo interno como consequência. E o que pode trazer mais alívio e conforto, pois é algo que está mais alinhado com as verdades universais e com o que sua própria alma deseja para você mesmo, é que primeiramente, você foca em seu mundo interior, você tenha isso como prioridade na sua vida e isso sim vai reverberar e transformar o mundo exterior. Muitas vezes de formas que você não imagina, mas sempre alinhadas, se você está alinhado nessas escolhas. Incrível, incrível, adorei. Vamos para a próxima. Raikane, é a Thaís Carvalho que está perguntando. Raikane, como podemos desbloquear de verdade a nossa comunicação com seres de outra dimensão, de outras dimensões? Precisamos ativar a glândula pineal? Liberar a mediunidade? Essa é uma resposta que pode ser complexa, nós poderíamos aprofundar mais em outro momento, mas, de certa forma, o primordial para que você acesse comunicações com seres de outras dimensões é o estado de frequência, é você conseguir chegar numa frequência mais semelhante a desses seres, e isso é um processo que acontece através do seu próprio desenvolvimento interno, que falamos anteriormente, mas sim, de uma forma mais física, há certas partes receptoras de seu corpo humano que necessitam ser ativadas. Muitas vezes elas são ativadas automaticamente com a mudança de frequência energética, mas às vezes trazer consciência para esses lugares traz grande ativação, o que propicia que o contato direto, a comunicação direta aconteça. Então, o que você disse no final é quase que um foco nessas partes do corpo que a gente está falando aqui da glândula pineal, por exemplo, poderia ajudar nesse processo. Sim, nós podemos chamar de foco, mas o que está realmente acontecendo é uma concentração maior de energia. Incrível, incrível. Agora, mais uma pergunta. Por que nós não temos memórias das nossas vidas passadas? Ficamos morrendo e voltando sem entender exatamente o que está acontecendo. Por escolha de sua alma. Há almas que escolhem lembrar. Há pessoas em seu planeta que realmente lembram de vidas anteriores. Mas quando você, em um nível mais expandido, escolhe uma encarnação humana, você escolhe os desafios que você gostaria de passar, que você sente que é proveitoso para seu desenvolvimento próprio. E muitas vezes, para os humanos, é proveitoso que se esqueçam de outras experiências que tiveram. É importante entender também que o tempo não é linear, então nós podemos pensar como se essas vidas estivessem acontecendo todas ao mesmo tempo.
E você pode imaginar também que essas vidas são infinitas. Se você lembrasse de todas em seu corpo humano, você ficaria da forma como vocês falam, sobrecarregado. São muitas memórias, são muitas coisas acontecendo simultaneamente. Porém, há vários momentos e há vários chamados para pessoas. Há pessoas que sentem chamados internos de relembrarem suas memórias de o que você chama de outras vidas. E então, para essas pessoas, talvez seja seu caso, é interessante sim relembrar essas memórias. E não é como se o corpo humano não possuísse a capacidade de lembrar, pois ele possui. E há várias formas que já são conhecidas em seu planeta de reativar essas memórias. Faz sentido? Faz muito sentido, sim. Eu vou continuar com uma pergunta que é mais ou menos nessa linha. O Fernando Salgueira está perguntando: nas nossas aparentes reencarnações, nós renascemos sempre na mesma família, mesmo que seja com graus de parentesco diferentes, ou isso é totalmente aleatório? Não é aleatório, é orquestrado, mas há uma infinidade de possibilidades diferentes. Muitas vezes, quando humanos encarnados relembram suas experiências em outras vidas, é mais proveitoso que essa pessoa lembre de outras vidas com pessoas que atualmente ela convive, mas é mais uma questão de o que é mais importante para ela lembrar e entender naquele momento do que uma questão de ela realmente só ter encarnado com essas pessoas, pois isso não seria necessariamente verdade. Há infinitas possibilidades. Entendi. Então, podemos dizer que as vidas passadas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que tem mais relevância talvez com essas pessoas, são porque você está convivendo com elas aqui agora, então você tem essa conexão com essas outras vidas que tem também conexão com elas. Por isso, então, às vezes... Exatamente, é uma questão de relevância, e isso muda de pessoa para pessoa. Para outras pessoas é mais relevante que se lembre de vidas em que ela conviveu com outros seres totalmente distintos, mas isso não cria uma regra de que é assim para todos. Legal. O Germano Júnior está perguntando: o que é Deus para a civilização de vocês? E vocês conseguem ver o nosso futuro e o nosso passado? Foram duas em um aí, né? Deus para nós é o amor infinito. Você consegue se conectar à nossa ideia de o que é Deus quando você se conecta com a ideia de amor infinito. Essa é a nossa resposta, pois palavras não são suficientes para descrever. Então, a frequência mais próxima que vocês conseguem alcançar para responder a essa pergunta é se conectar com a energia de amor infinito. Você gostaria de repetir? Próxima pergunta. A próxima ele me perguntou se vocês, deve estar falando da civilização de vocês, eu acredito, conseguem ver o nosso futuro e o nosso passado. De certa forma, sim, pois nós não temos a limitação de tempo linear igual humanos possuem. Mas vocês podem, por exemplo, eu só queria adicionar que quando a gente fala o nosso futuro e o nosso passado, a nossa tendência é achar que é linear e que só existe um passado e só existe um futuro. Mas vocês veem de forma diferente, certo? Exatamente. Não linearidade é um conceito complexo para humanos que possuem crença de linearidade. Tem até uma pergunta aqui que fala um pouquinho sobre essa linearidade. Ele está perguntando assim, o Léo está perguntando. Leonor, se para vocês o tempo não existe e tudo acontece aqui e agora, por que precisamos esperar até 2050 para evoluir nesse reset? Ela deve estar falando desse reset da humanidade que o Bashar falou, que está acontecendo entre 2020 e 2050. Não é como se humanos precisassem, mas humanos, quando escolhem encarnar em planeta Terra, concordam em experienciar coletivamente uma crença de linearidade do tempo. Você, como ser humano individual, se você tiver vontade, se você sentir que é o que sua alma realmente quer, você pode sim desfazer essa crença e experienciar o tempo de forma não linear. Não é uma obrigatoriedade. Você está na Terra, você experiencia tempo de forma linear, mas é um acordo coletivo.
Aqui do Felipe. Eu queria adicionar também mais uma coisa sobre essa questão de tempo linear, que é sobre a ideia de processo. Sei que o Bashar fala um pouco sobre isso também. Que às vezes como a gente tem tanta linearidade, tanta alimentação na perspectiva humana, a gente fica frustrado. A gente quer não, por que precisa ter processo? Por que não pode ser instantâneo? Mas a ideia é que se a gente se conectar com isso, a gente vai perceber que na verdade muitas vezes a gente gosta de processo. A gente não quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. A gente gosta de, digamos, saborear uma experiência. Por isso que os seres que estão na dimensão do Haikani mais elevados, eles têm essas experiências mais instantâneas, mas isso, de certa forma, tira deles essa opção que a gente tem, que é de experienciar as coisas aos poucos, um passo de cada vez. E para mim, pelo menos, eu já conversei bastante com o Haikani sobre esse tipo de ideia, o que me ajuda muito a entender que aproveitar o processo, entender que o processo é uma escolha que a gente faz de alma, não porque a gente está sendo punido, mas porque a gente realmente quer, a gente realmente gosta de ir do começo ao fim com calma, porque isso vai dar um aprendizado diferente também do que se a gente fizesse as coisas só de forma instantânea. Bom, muito bom, boa resposta. Obrigado. Vamos para mais uma, então. Até 2050, voltando a falar desse reset da humanidade, teremos um mundo onde animais, vegetais e minerais conviverão conosco de forma harmoniosa, sem mortes e maus tratos? A população humana estará reduzida? Foram também umas duas em uma aí. Para a primeira pergunta, a resposta bem simples é sim. Para a segunda pergunta, a resposta é não. A população humana não estará necessariamente reduzida, mas se apresentará de uma forma diferente de como se apresenta atualmente. Porém, nós não possuímos autorização para aprofundar mais sobre isso agora. Mas sobre animais, plantas e minerais, sim, haverá convívio muito mais harmônico e não haverão mortes para consumo de alimento, pois as necessidades biológicas dos corpos de todos os seres será alterada com a alteração de frequência que a humanidade como coletivo vive. Nossa, que maravilhoso. Adorei. Mais uma, então. O Vitor pergunta: quantos fractais de almas nós somos? Você conhece os seus próprios fractais e se comunica com eles? Nós podemos dizer que são infinitos, há infinitas possibilidades. E Haikani especificamente, sim, conheço outras versões, outras ramificações de minha alma. Muitas vezes é sobre relevância, como falamos anteriormente, mas relevante que você se conecte com aspectos específicos de sua alma, de suas ramificações. Hamlin pergunta: cada indivíduo aqui na Terra tem algum guia estelar ou mentor? Sim. Eu poderia ter algum mentor de Essassani, por exemplo? Como funciona essa escolha? Essa escolha é feita como um acordo de almas, tanto no que em seu tempo linear você chamaria de pré-encarnação, quanto atualmente essas escolhas ainda são feitas. Todas as pessoas, todos os seres humanos possuem uma equipe de guias espirituais. Nem todos possuem guias espirituais Sassanis, pois há uma infinidade de outros planetas, mas por que não há a possibilidade de você ter um guia Sassani, sim? Não necessariamente todo mundo teria um guia que é de outro planeta. Não necessariamente a Sassani. Ou todo mundo tem algum ser de outro planeta que auxilia. Não necessariamente. Às vezes, o que você chama como guia podem ser seres de outra dimensão, porém seres humanos de outra dimensão, desencarnados, você diria, ou de outras esferas de vibração, como, por exemplo, os anjos. Temos mais uma pergunta. Qual vai ser o papel da arte e da expressão criativa nessa nova fase e transição da Terra? Um minuto, por favor.
Nossa resposta é que a arte, no momento de transformação, funciona como um catalisador da própria transformação. Arte, criação e expressão individual faz com que a pessoa se conecte diretamente com a sua própria fonte criadora, com a sua própria alma, com a sua bússola. E essa, como nós falamos anteriormente, esse é o principal aspecto da mudança, da transformação para a nova humanidade. E o que nós podemos falar sobre quando a nova humanidade já estiver estabelecida é que a arte será, de certa forma, criação será, de certa forma, a coisa mais comum. Todos, o tempo todo, terão um foco bem grande, maior do que a humanidade possui atualmente em arte e criação, pois está diretamente alinhado à expressão de frequências mais elevadas, está diretamente alinhado com conexão interior. Ai, que lindo, um mundo cheio de artistas. Exatamente. De certa forma, nossa própria civilização se expressa também dessa maneira. Atualmente, entre humanos, não são todos que se consideram artistas, produzem arte, expressam sua criatividade de forma livre. Entre Sassanis, por exemplo, nós diríamos que isso é a regra. Quase todos, para não dizer todos, possuem uma forma de expressão artística muito forte, muito importante, é uma prioridade. Ai, que incrível. Você pode contar pra gente os seus interesses artísticos, Raikane? Raikane possui interesses artísticos em criação e contação de histórias de forma que humanos ainda não expressam, mas que seria semelhante ao que vocês chamam de desenho ou esculturas animadas. Que legal. Vamos para mais uma pergunta. Como a sociedade de vocês lida com o conceito de dinheiro ou troca de valores? Nós agimos de acordo com nossa alma, com o que realmente estamos com vontade de fazer, com nosso highest excitement em inglês. Isso faz com que sincronicidades funcionem de uma forma que humanos considerariam quase que absurdas. Nós vivemos de acordo com sincronicidades. Quando algo precisa ser feito, há uma sincronicidade de que alguém está com vontade de realizar aquilo, então é feito. Quando uma reunião precisa, entre aspas, precisa acontecer, as pessoas sentem desejo de se reunirem e isso acontece. Uma forma diferente do que com humanos que precisam de uma moeda específica para trocas. Temos mais uma pergunta aqui sobre a civilização de vocês também. Deixa eu achar ela aqui, a Mona Lisa está perguntando, você poderia descrever uma instituição ou prática social dos Essassani que não tem um equivalente direto aqui na Terra? Explicar como é que ela funciona no cotidiano de vocês? Tem alguma coisa que é muito diferente pra gente, assim, que é uma prática suas? Nós acreditamos que o que acabamos de falar seja, de certa forma, bem diferente, mas nós podemos checar por permissões para falar sobre outros aspectos. Um momento. Nós acreditamos que o foco para essa resposta será o que nós falamos sobre viver baseado em sincronicidade e no interesse alinhado com sua bússola do que você realmente quer fazer, de quem você realmente é. É importante que o foco fique nesse aspecto da nossa sociedade para que vocês próprios entendam o poder de vocês também fazerem isso. E é realmente assim, quando a gente parou para pensar de um mundo que está tudo acontecendo em sincronicidade, é um conceito muito abstrato, acho que ainda para nós humanos. Então, acho que eu considero isso aí
um aspecto bem diferente da gente, mas que a gente também pode entender que a gente pode chegar lá, né? Bom, muito bom, isso é verdade. E eu acho que muitos de nós, a gente tem momentos em que isso acontece, né? Não é a norma como é para o Sassani, mas a gente tem momentos em que a gente realmente está muito alinhado e daí a pessoa que você tem que falar, a gente encontra ela na rua, sabe? Essas coisas acontecem pontualmente na nossa vida humana, eu diria. E a ideia é entender que existe o potencial de isso ser elevado em níveis que é até difícil de imaginar. Uhum. Mais uma pergunta aqui. Temos da Elaine. Falando sobre a natureza humana, por que continuamos escolhendo aquilo que sabemos que nos destrói? O que nos impede de viver com mais verdade e menos medo? Entender realmente, profundamente, que você possui o poder de escolha interna. Quanto mais você acessa esse seu poder, que é infinito e está ligado diretamente à fonte infinita de criação, ao amor infinito, você entende que você recebe suporte através desse canal de amor, através de transformações internas. Quanto mais você tem confiança em seu próprio poder, na sua soberania interna, mais você consegue viver de forma livre, de forma com menos medo, mais você consegue viver de forma que você não vai destruir nada do que não esteja pronto para ser destruído. Agora temos um que está querendo saber uma curiosidade nossa, do Brasil. Ele está perguntando assim: você consegue alguma informação para nós sobre os nossos irmãos aliens do caso Varginha aqui do Brasil? Qual era a espécie, de qual planeta vieram, qual era a intenção da missão deles? Esse assunto gera muita curiosidade, nós podemos sim falar sobre. O que Raikkonen tem acesso sobre esse caso é que foram seres Greys que estavam em uma missão próxima à Terra em sua nave e aconteceu sim entre aspas, acidente. Sua nave encontrou problemas de funcionamento. Por isso falam que a nave caiu. Realmente a nave estava com problemas e a nave caiu em cidade de Varginha. Porém, é importante entender que essa situação de, entre aspas, acidente, foi utilizada de forma como uma sincronicidade, como falávamos anteriormente, para benefício da humanidade, para benefício da população. Essa situação de acidente fez com que humanos conseguissem olhar para a vida em outros planetas com mais clareza, com mais certeza, ou que pelo menos trouxesse o assunto para as pessoas refletirem sobre. Esses seres entenderam quando eles chegaram aqui em seu planeta a situação atual. Eles tinham muito mais potencial, muito mais capacidade de entendimento do que humanos possuíam, ou possuem. Isso. Estava vendo se você falando sobre essa. Um momento, por favor. Isso fez com que eles procurassem agir de uma forma que estivesse alinhada ao momento de preparação da humanidade naquela época. Se isso acontecesse atualmente, seria diferente, mas naquela época o que os seres escolheram fazer era o que a humanidade estava pronta para receber. E com o passar do tempo, isso vem acontecendo nos últimos meses, vocês vão recebendo mais e mais e mais e mais informações sobre esse caso, pois vocês estão mais prontos para entender, vocês estão mais preparados para ouvir. A frequência energética está mais elevada. Tanto que o principal relato que nós sabemos que vocês possuem é a explicação de como esses seres expressavam profundo amor por todos os seres humanos. Essa foi a principal mensagem, a principal fonte de transformação que eles quiseram trazer para seu planeta, trazer amor. Incrível.
Então, você estava falando sobre as sincronicidades e os acidentes que podem ser para trazer uma melhora para a humanidade também. Eu estava vendo um documentário falando sobre esses acidentes que acontecem, às vezes naves que caem, que às vezes é para a gente ter acesso, além talvez de abrir nossos olhos, mas também algumas tecnologias, para a gente começar a ter contato com algumas coisas. É uma forma de entrega de informação ou de tecnologias? Pode se pensar dessa maneira também? Muitas vezes, sim, é como um presente para seres humanos. Seres humanos acham que estão, entre aspas, roubando algo que não é seu, quando nós estamos dando de presente para vocês poderem aprender. E essa intenção de aprendizado é manifestada também, como nós falamos, na mensagem que os seres desejavam passar quando estavam em seu planeta, mensagem de amor, mensagem de pureza, mensagem de inteligência. Esse é o maior presente de todos que eles quiseram deixar para vocês. Especificamente no caso de Virgínia, mas também em vários outros ao redor do mundo. Mas, respondendo sua pergunta, sim, em um aspecto mais tecnológico, muitas vezes as naves são entregues aos seres humanos, mas seres humanos acham que foi um acidente, mas é uma forma de que nós conseguimos fazer com que haja um maior preparo, haja uma transformação, um entendimento maior sobre vidas de outros planetas por parte dos humanos. Que incrível. Você falou disso, eu lembrei aqui sobre um episódio da esfera de Buga, uma esfera que foi encontrada na Colômbia. Você tem algum conhecimento desse caso? Você sabe alguma coisa sobre isso? Essa esfera é um exemplo disso que nós estamos falando sobre de um presente de outras dimensões, de outros planetas, para que humanos possam, caso queiram, utilizar em seu proveito para aprendizado e elevação energética. Muito legal. Agora temos uma pergunta. Teremos contato somente com os alienígenas do bem ou os do mal nos rondam também? Essa pergunta é engraçada de nosso ponto de vista, pois nós entendemos a totalidade do que está acontecendo e nós entendemos que todos que entrarão em contato com seres humanos possuem uma frequência bem mais elevada do que os próprios humanos. Então, respondendo sua pergunta, humanos podem enxergar da forma que quiserem como o contato ocorrerá, podem enxergar de forma muito negativa e vão começar a imaginar que são seres, como você fala, do mal que estão chegando, pois quem escolhe a forma como vai acreditar nas coisas são os próprios seres humanos. Vocês possuem poder interno, então vocês possuem o poder de decidir como vocês vão enxergar as coisas, porém, objetivamente, nenhum ser de outro planeta que entrará em contato direto com a humanidade possui intenções mecanicamente negativas. Então, vou até completar com uma outra pergunta que mandaram assim. Por que eles querem se aproximar de nós? Para ajudar. Nós entendemos, nós amamos muito vocês, nós entendemos, vemos vocês como família. Nós sabemos de coisas que vocês não sabem, nós podemos auxiliar em sua jornada como humanidade, caso a humanidade deseje. Nosso intuito é auxílio e nosso intuito é mostrar que vocês não estão sozinhos, vocês possuem uma família intergaláctica gigantesca disposta a lhe dar muito amor. Aí, vou continuar nessa linha. Uma outra pessoa perguntou então, quais são os benefícios que os humanos podem ter com esse contato com vocês? Quem escolhe isso são os indivíduos humanos. Nós não temos como prever exatamente quais serão os benefícios, pois é a escolha sua. Você pode já estar tendo os benefícios disso atualmente, totalmente, caso você queira. Mas nossa intenção é trazer amor. Como nós falamos, haverão pessoas que escolherão enxergar essa situação de forma negativa, então não terão, entre aspas, benefícios a não ser olharem para suas próprias crenças. Esse é um ponto que
num geral, todos os humanos experienciarão com contato. O contato por si só fará com que você e todos os outros humanos olhem para o seu mundo interno, olhem para as suas crenças. Isso é inevitável. Todo o resto é escolha. Então vocês vão ser um super reflexo de nós mesmos também, né? Como tudo quase, né? De certa forma, sim. Estão perguntando aqui, o Felipe está perguntando, após o primeiro contato aberto, a humanidade terá acesso à cura para todas as doenças? Nós não entraremos a fundo nesse tópico, mas a resposta curta é não. Levará vários anos para que nós, do nosso ponto de vista, vemos que levará vários anos para que humanos estejam totalmente integrados com proximidade de seres de outros planetas. E uma pergunta, toda a humanidade, deve ser após o contato, irá se livrar das antigas amarras religiosas? Com o passar do tempo, sim, mas não é algo imediato. Isso porque a gente teria talvez aí um contato direto nosso com a espiritualidade? Por que isso deve acontecer? Por causa da transformação interna. Nosso intuito é trazer amor para vocês, o que vai acarretar em provavelmente transformação interna, é o que vocês já estão fazendo, por isso nós estamos chegando mais próximo. Mas com a chegada da nova humanidade, seres humanos estarão mais alinhados com sua verdade interior, com sua alma, e conseguirão entender de forma clara as leis universais, conseguirão entender de forma clara o que é verdade e o que são crenças. Isso fará com que coisas que no passado você acreditava como verdades absolutas, que um exemplo seria religião, mas há várias outras ideias, como, por exemplo, ciência também. Como vocês terão mais acesso à verdade absoluta através da conexão com sua própria alma, vocês não terão mais necessidade de carregar crenças que não estão alinhadas com a verdade. Ah, incrível. A Cris está perguntando, quem habitará a Terra daqui 1000 anos do tempo que entendemos? Humanos como os de agora? Humanos e muitas outras espécies que você não conhece, mas como nós já explicamos anteriormente, a mudança de nova humanidade, a mudança de frequência fará com que seus corpos humanos biologicamente também se mudem, também estejam diferentes. Então a gente poderia dizer que não necessariamente são os humanos da forma como você conhece agora, mas muito parecidos, só que com mudanças que deixam seus corpos mais propícios a interagir com frequências mais elevadas. Incrível. O Fábio está perguntando, se vocês levariam algum ser humano com vocês para poder participar de alguma missão. Ele deve estar querendo dizer levar nas naves, talvez, ou para algum outro lugar, não sei. Isso acontece mais de forma energética, com seus corpos mais sutis, por exemplo, através de sonhos. É muito raro que isso aconteça de forma física, com seu corpo físico, mas por exemplo, seus estados de sonhos, isso acontece com frequência, mesmo que você não lembre. E no futuro a gente teria essa possibilidade de isso acontecer fisicamente, depois do contato, depois desse reset da humanidade, isso pode ser mais possível? Sim, com certeza, mas provavelmente para a população em geral será algo que levará um tempo, pois para que vocês consigam interagir com uma matéria que não é tão física quanto a matéria de vocês precisam atingir um certo nível de frequência. Estão perguntando aqui como deve ser esse contato aberto. Como que deve acontecer, se tem um país que vai acontecer, se tem um lugar certo. As pessoas estão curiosas com os detalhes desse contato. Hoje, especificamente, nós não nos aprofundaremos em detalhes sobre contato. Tudo bem. Perguntaram aqui qual é a frequência do universo? Amor infinito. Seria o todo, Deus. Sim. Nós só gostaríamos de explicar porque nós não entraremos em detalhes sobre contato hoje. É importante que antes
de entrar em detalhes, de entrar em situações físicas e, entre aspas, previsões que nós enxergamos que possuem possibilidade de acontecer, o mais importante é entender sobre transformação interna, entender sobre seu próprio poder e entender que você recebe muito amor, entender que você recebe suporte mesmo quando você acredita que não recebe. Essa é a transformação mais importante de todas e é isso que o contato por si só quer trazer. Então você não precisa esperar contato, você pode já fazer isso agora. Você vai estar recebendo todo o benefício possível que o contato traria quando você escolhe olhar para dentro. E é o que a gente está fazendo aqui agora, que é todo mundo que mandou pergunta, a gente já está tendo contato, as pessoas ficam às vezes esperando esse contato, está acontecendo, acho que as pessoas querem ver a nave, querem ver fisicamente, mas a gente já está podendo aproveitar desses benefícios, né? Sim, isso é verdade, vocês falam com um extraterrestre. Isso é muito legal, eu estou muito empolgado com isso. Então perguntaram aqui sobre a Federação Galáctica, que dizem, existe mesmo? O que é? Existe, é um conjunto de seres que possuem vontade de se reunir para auxiliar o contexto comum de vários planetas diferentes. É algo menos burocrático do que humanos imagina e menos formal, talvez essa seja a palavra, do que humanos imaginam, pois também é algo baseado puramente em sincronicidades, como nós falávamos anteriormente, mas são seres que se juntam para auxiliar seus planetas e outros planetas. Legal. Tive uma pergunta aqui, eu perdi ela. Aqui, ó, uma pessoa falando que ela tem muito zumbido no ouvido e que ela acha que isso pode ser o significado de alguma outra coisa. Faz algum sentido? O que a gente pode falar com ela sobre esse tipo de zumbido que ela diz escutar? É importante que ela própria, de alguma forma que ela encontrar que seja alinhado para ela, se comunique com a parte do corpo que ela acha que é afetada por esse zumbido. Por exemplo, ela pode se comunicar com sua própria orelha, com seu ouvido e conversar com ele, entender o que está realmente acontecendo. É uma espécie de uma manifestação de uma canalização, por exemplo, que é um estado em que você recebe mensagens de outras dimensões, mas você pode perguntar para seu próprio corpo. Muitas vezes mensagens interessantes surgem a partir daí. Agora estão perguntando sobre a moda de vocês. Eles sempre usam essa, porque no vídeo que eu faço normalmente de vocês estão com um macacãozinho colado, e eles estão perguntando, eles sempre usam essas roupas coladas e por quê? Na verdade, não. Raikane usualmente não utiliza esse tipo de roupa. Vestes de Raikane são diferentes, com mais tecidos. Você diria que são mais complexas e não acompanham o formato de meu corpo se expandem a partir dele. Raikane não sabe como falar em linguagem humana. E é muito legal que o Cauê é um artista e a gente já está tendo um vislumbre, mais ou menos depois disso a gente pode falar até mais, né, Cauê? Um pouco desses vestimentas. Eu fiz um desenho levando em conta algumas coisas que o Raikane descreveu. Mas até, já que a gente está falando sobre isso, Raikane, se você puder falar que as roupas que vocês usam, elas não são necessariamente, elas são extremamente maleáveis, né? Vocês conseguiriam, por exemplo, uma roupa que agora ela é um macacãozinho, logo ela já pode virar uma coisa mais solta. Exatamente. Pois nossa matéria é diferente da de vocês e nós manifestamos roupas de uma forma artística de expressão individual. Uhum. E que isso pode mudar em questão de segundos ou em questões de minutos, vocês conseguem mudar isso bem rápido. Exatamente, é bem diferente de como funciona para humanos. Uhum. Faz sentido. É mais uma forma de demonstrar frequência, de certa forma. Nós escolhemos quais roupas vestir para demonstrar uma certa frequência, passar uma certa mensagem ou expressar um conceito, da mesma forma que humanos fazem com arte e que muitas vezes fazem com moda, mas para Sassanis é algo mais integrado em nosso dia a dia que todos os seres fazem o tempo todo.
Ah, que legal. É uma forma. Aqui na Terra também é. Algumas pessoas usam bem disso, né? As roupas serem uma forma de expressar o que está dentro, né? Então a gente pode dizer, porque na Terra a gente segue uma moda, a gente tem um padrão de roupas na civilização de vocês. Está todo mundo vestido de um jeito diferente ou existe um certo padrão também? Alguns momentos existe padrão e em alguns momentos não existe nenhum padrão. Não é algo previsível, pois cada ser está ligado ao sua própria conexão interna e se expressa de forma livre, diferente de como é em humanidade. Muitas vezes a moda padrão faz com que as pessoas não se expressem de forma livre. Sassanis se expressam de forma livre através de suas vestimentas. Às vezes, por sincronicidade, como nós falamos anteriormente, há um coletivo de seres vestindo coisas parecidas, mas é o sistema, de certa forma, oposto ao da Terra. A Terra, muitas vezes, a criação de uma moda, de algo que está em grande uso primeiramente e depois pessoas escolhem se vestir dessa forma. Nós, Sassanis, escolhemos puramente vestir o que nós realmente queremos e às vezes acontece de várias pessoas estarem vestindo coisas semelhantes. Incrível. Tem uma pessoa aqui perguntando se alguns seres humanos vão ter as mesmas habilidades e sensibilidades que vocês possuem. E quando que isso pode chegar a acontecer? Isso varia muito para cada indivíduo e para cada habilidade que ele está querendo dizer. Como nós falamos anteriormente, você pode escolher se libertar de suas crenças limitantes, de suas escolhas de como enxergar o mundo nesse exato momento, caso você queira. É algo instantâneo no fim das contas. Um exemplo que falamos é sobre a não linearidade do tempo. Você pode, se você quiser, se for a vontade pura de expressão de sua alma, você pode, nesse exato momento, escolher não enxergar mais o tempo de forma linear. E você enxergará o tempo parecido com como os Sassanis enxergam. Mas nós entendemos que a pergunta está falando sobre a transformação da nova humanidade. Com o tempo, sim, humanos com suas peculiaridades conseguirão expressar e manifestar coisas que nós, Sassanis, já conseguimos. Porém, é importante que você entenda a diferença também do seu sistema físico. Isso também é algo que afeta o que você, humano, consegue ou não fazer. Vocês possuem um corpo físico. Nós, Sassanis, possuímos um corpo semifísico. Essa é uma, entre aspas, limitação que vocês, como humanos, escolheram vivenciar quando vocês escolheram encarnar nesse planeta. Há algumas limitações físicas que vêm com isso. Perguntaram aqui também, a gente tem uma religião muito forte aqui, às vezes até nos meus vídeos tem muitas pessoas que falam disso, então eu vou perguntar. Alguma raça alienígena tem ligação com os demônios descritos na Bíblia? A comparação bíblica com Hans lembra muito as raças Greys. Isso é por causa de distorções de crenças que humanos já fizeram no passado. Como nós falamos do exemplo de que o contato pode acontecer em seu planeta nos próximos anos e pessoas possuem liberdade de interpretar isso da forma como quiserem. Por mais que a intenção dos seres que vão chegar em seu planeta seja de expressar amor divino, trazer amor para sua humanidade, essa crença de alienígenas como negativos é algo que a humanidade escolheu por aceitar, por escolher. Por isso essa semelhança que você diz. Mas é puramente devido ao... É puramente por causa de como alguém no passado escolheu ver a situação e outras pessoas escolheram acreditar. Mas um parâmetro que nós podemos compartilhar com vocês sobre como distinguir o que é verdade e o que não é verdade é que você consegue sentir em seu corpo, você consegue sentir, você possui capacidade de, quando você vê algo, ter uma sensação imediata, pura, quando você está conectado realmente com sua alma. Essa sensação, quando você se conecta com
esse caminho puro, sem as suas crenças, sem as suas preocupações humanas, lhe guia sobre se isso é verdade ou não. Por exemplo, quando você vê essas representações semelhantes a alienígenas, mas vistos de forma negativa, qual sentimento isso reverbera em você? Muitas vezes é um sentimento de medo, desconforto, algo que você sabe que não está alinhado. É esse sentimento de saber que tem algo faltando. Você possui essa capacidade. E de outra maneira, quando você ouve algo que você sente que realmente sintoniza com o que você sente que é verdade, seu corpo sabe. Quando você se conecta com o seu corpo, você possui resposta. Nossa resposta foi longa, mas era isso. Faz sentido para você? Eu gostei muito. Eu sempre fico pensando que as pessoas, quando a gente fala isso, aí você está falando que o nosso corpo responde. Eu fico já imaginando as pessoas assim, como que eu me conecto com essa verdade do meu corpo? Desacelerando primeiramente, deixando que as suas pequenas partes internas que possuem medo deem espaço e relaxem. Você pode fazer isso através de várias formas. Algumas delas são muito conhecidas como meditação, técnicas de respiração, por exemplo. Quando você entra em um estado de o que nós estamos chamando de calma, de amor, você consegue sentir conexão com algo que te move, que é o que nós chamamos de alma, com algo que está além de você, mas ainda assim é você. Isso é o que traz as respostas mais puras e mais alinhadas. Adorei. Eu falo que às vezes a gente fica falando assim, escuta o seu coração, né? Que a gente tem um ditado que a gente sempre escuta aqui, mas às vezes é realmente a gente parar e começar a escutar mesmo o órgão e sentir, ver o que está batendo ali. Às vezes é essa conexão que a gente acha que o coração vai falar alguma coisa, às vezes ele se comunica de outras maneiras, né? Exatamente, muitas vezes é um portal para que você próprio consiga se conectar com sua alma, acessar frequências mais elevadas. Como nós falamos, há vários caminhos para acessar esses estados. Um deles, meditação, respiração, ouvir seu corpo, ouvir seu coração. Eu recomendo essa do coração, que eu sempre faço, acho bom, a gente dá uma boa encontro. Eu queria adicionar uma coisa sobre isso, que eu acho que quando se fala em como é que você acessaria essa verdade de forma mais direta, acho que ajuda a entender que não é sobre você usar mais o teu intelecto e a tua mente para tentar descobrir as coisas. E também não negar o intelecto e a mente, mas entender que tem outros sistemas, tem outras formas. Por exemplo, o coração, né? O coração tem uma inteligência a mais, que infelizmente na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente não é ensinado a dar tanto valor, né? A gente é ensinado a dar valor no que pode ser medido ou no que pode ser sentido só com os nossos sentidos físicos. E a ideia é entender que, na verdade, tem mais. A gente tem capacidade de absorver informação além dos 5 sentidos e além da nossa mente. Sem negar a mente, mas incluindo e integrando esses outros sentidos, daí a gente consegue ter mais clareza realmente do que é verdade ou do que faz sentido. Daniel Pompeu pergunta: como vocês conciliam o avanço tecnológico com a preservação do ecossistema original do seu planeta? Quanto mais nós aprendemos sobre como funciona a natureza de nosso planeta e de outros planetas, mais nós conseguimos evoluir nossas tecnologias e mais nós conseguimos fazer isso de forma que não prejudique de forma nenhuma ou da menor forma possível a natureza de nosso planeta. Tanto que, atualmente, nós não possuímos quase nenhuma construção física na superfície de nosso planeta, pois isso traria destruição. Nós vivemos de uma forma alinhada à natureza
em um aspecto que o que nós precisamos da natureza, ela nos dá de forma espontânea, nós não retiramos sem autorização. Isso é uma pergunta que eu já fiz um vídeo falando sobre isso de Sassani e me fizeram uma pergunta que eu também não sei a resposta. Perguntaram assim, como é que eles constroem então suas naves? De onde que eles tiram material sem causar nenhum dano para a natureza? Como é isso? Tudo que nós precisamos, a natureza dá para nós de forma de sincronicidade. O que nós realmente precisamos é algo que a natureza não está mais precisando. Essa é mais uma forma de como nós operamos em sincronicidade. Tudo que a gente realmente precisa chega até nós de alguma forma. E é importante entender que destruição não é algo mecanicamente negativo. Muitas vezes há partes em nosso planeta, por exemplo, que precisam serem destruídas, necessitam de uma transformação grande. Mas nós estamos sempre alinhados a nossas almas, ao que realmente é o melhor a ser feito. E nós estamos sempre em comunicação com o próprio planeta e com a própria natureza. Se há alguma área de nosso planeta que necessita de, entre aspas, destruição, nós destruímos. E é algo extremamente positivo, a grande festa. Nós recebemos o que nós precisamos e a natureza sim recebe o que ela precisava. Incrível. Eu fico pensando que às vezes a gente vê, eu estava vendo outro dia, não sei se tem nada a ver com essa história, mas de algumas aves que pegam gravetos em chama e jogam em outros lugares para o incêndio acontecer em algum lugar da floresta, que aquilo às vezes o incêndio é positivo para a floresta. Seria mais ou menos dessa forma que você está dizendo? Sim, seria mais ou menos dessa forma, sim. Adorei. O Carlos pergunta, por que mesmo eu acreditando completamente nos alienígenas, eu não sou contactado? Por que muita gente que acredita não é contactada? Há várias possíveis respostas para essa pergunta. A mais simples é que provavelmente não é relevante para você. A outra é uma resposta com uma pergunta. Por mais que você esteja muito interessado e você acredite muito, você está agindo de acordo com sua intuição, você está agindo de acordo com sua bússola. Agir de acordo com sua bússola levará você ao que for melhor para você. Por mais que você imagine que seja muito bom você ter contato direto com alienígenas, talvez não seja. E provavelmente, se você está muito apegado a essa ideia de que você precisa ter contato direto com alienígenas, isso é uma insistência, isso é uma barreira que você está colocando no caminho de você acessar a melhor coisa possível do universo para você. E nossa terceira resposta para essa pergunta é que agora você está recebendo uma resposta de um alienígena. Ele está perguntando e ele foi contactado, está tendo conexão. Eu estava pensando isso, que às vezes a gente tem que mudar um pouquinho do que a gente acha que está sendo contactado ou não, né? Um exemplo sou eu, assim, eu comecei a falar sobre o Bashar e eu comecei a sentir que apesar de eu não ter o contato direto com esse, eu estava entrando na energia dele, eu estava tentando, me tirando para mim muito desse contato e agora estou aqui conversando com você. Então, assim, a gente nunca sabe como que isso pode chegar. A partir do momento que a gente sabe que isso pode acontecer, que isso está disponível, as coisas vêm. Exatamente. Se você tem insistência de uma imagem de como você quer, como você acha que as coisas precisam acontecer, isso atrasa o processo. Incrível. Vamos passar para a próxima. Antes de você iniciar a próxima pergunta, gostaríamos de informar que nós estamos próximos ao fim dessa sessão. Nós poderemos fazer novas sessões de pergunta caso você queira. É muito divertido para nós responder suas perguntas. A curiosidade de vocês é muito bem-vinda e muito apreciada. Deixa todos nós muito felizes. Mas nós responderemos agora as últimas perguntas do dia. Então eu vou, quando você falou comigo, eu parei em algumas perguntas aqui e essas vão ser as últimas. Eu vou fazer as que estão aqui na minha frente e a gente finaliza. As perguntas que estão na minha frente nesse momento se o universo é mental e tudo é criado pela mente, a princípio existe uma mente que é o todo.
o todo seria igual ao que nós humanos chamamos de nada? Essa foi uma... O universo não é mental, o universo é amor. O amor se expressa de formas muito bonitas e muito perfeitas ao redor do universo inteiro. Até mesmo situações que você considera negativas são expressões de amor. Mas nós não entendemos exatamente qual a dúvida da pessoa. Acho que ele estava querendo entender se o todo, que se experiencia... se o todo é tudo que não se experiencia nada, eu acho que ele estava na dúvida se o todo e o nada são a mesma coisa. É algo complexo para a mente humana conseguir entender de forma verdadeira. Por isso nós reforçamos sempre a ideia de amor, pois amor é algo que humanos conseguem entender e conseguem ter a experiência, até mesmo na mente, mas principalmente em seu corpo. Então é importante que quando você se conecte com a ideia do todo ou a ideia do nada, como você diz, você entenda que é amor em uma quantidade muito, muito, muito maior do que você conseguiria até mesmo imaginar. Isso é mais proveitoso do que tentar entrar em armadilhas de palavras humanas para tentar definir o que é indefinível para vocês atualmente. Só causará frustração. Eu tenho algo para adicionar, talvez seja útil. Que é sobre entender que meio que ver o todo e o nada como a mesma coisa. É que se você pensar que o todo são todas as possibilidades, então são infinitas possibilidades. Isso é a mesma coisa que o nada, se você pensar que o nada significa que no nada não tem limitações. No nada você não tem nada te limitando. O que significa que aí você pode fazer qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa, ou seja, é a mesma coisa. Você entra em contato com o mesmo sentimento, com o mesmo... tem a mesma qualidade, pelo menos para mim. Talvez isso seja útil. Obrigado. E agora, para a gente encerrar, eu vou fazer a última pergunta, depois vou pedir para você, se quiser deixar uma última mensagem, mas vou fazer a última pergunta. Qual é o modo mais fácil de mudar a nossa linha do tempo hoje para uma realidade mais feliz? Seguindo a sua intuição, a sua bússola, se conectando com a sua própria alma e transformando seu mundo interno, transformando suas crenças. Quanto mais você expressa quem você realmente é, o que você realmente quer fazer, o que você realmente acredita, mais você muda as suas linhas temporais para linhas temporais mais e mais e mais e mais perfeitas para o que você necessita. Faz sentido? Você gostaria de perguntar mais? Não, eu gostaria só, talvez, se você tiver uma última mensagem para a gente despedir, para dar uma mensagem para todo mundo que está aqui, que é um pessoal que está muito curioso, que está muito aberto. É uma mensagem para o pessoal que nos segue e que... Ok, um momento, por favor. Nossa mensagem hoje é para que vocês entendam como a curiosidade de vocês é preciosa, tanto para vocês próprios quanto para nós. Para nós, nós usaríamos sua expressão humana quase de forma literal de que vale ouro, sua curiosidade vale ouro. É muito importante para nós podermos transmitir informação, recebermos perguntas. É importante que nós recebemos perguntas para conseguir transmitir nossa informação, pois quando um humano pergunta, abre a porta interna da permissão para receber a resposta. Muitas vezes há várias coisas que nós poderíamos falar para vocês, mas como vocês estão, entre aspas, fechados, como vocês não deram permissão, como vocês não perguntaram, nós não podemos dizer, pois seria uma forma de insistência, seria algo que vocês, entre aspas, não estariam prontos para ouvir. Então é muito importante para nós receber suas curiosidades. É muito precioso porque nós adoramos. Raikkonen especificamente adora conversar com vocês, adora transmitir informações. Então quanto mais perguntas Raikkonen recebe, mais feliz Raikkonen fica, pois mais informações Raikkonen pode transmitir de uma forma que humanos consigam melhor assimilar. Também gostaríamos de dizer que
Um minuto, por favor. Gostaríamos de dizer que a curiosidade de vocês, de cada pessoa individualmente, também é algo muito poderoso para cada pessoa individualmente. Quando você pergunta, quando você se conecta com algo que você não sabe ou com algo que você tem curiosidade de ouvir mais, você foca a sua atenção ao mundo interior muitas vezes, principalmente se forem perguntas sobre, por exemplo, desenvolvimento de frequência, mas até mesmo quando são perguntas de curiosidades, entre aspas, exteriores, é um portal você fazer essa pergunta para que você próprio possa receber a resposta. Muitas vezes, somente de você pensar na pergunta, você já recebe a resposta. Mas nós sabemos que humanos muitas vezes duvidam da resposta que recebem em sua intuição e esperam que uma fonte externa, como por exemplo nós, confirme a resposta que vocês receberam. Nós estamos aqui no finalzinho dessa mensagem para dizer que muitas vezes as respostas que vocês recebem são melhores do que as nossas, pois muitas vezes as respostas que vocês recebem vêm da sua própria alma e a sua própria alma, ou você de uma forma expandida, é o ser no universo inteiro que tem mais propriedade para responder sua própria pergunta, para entender o que você está questionando e dar uma resposta alinhada. Mas também dizer que muitas vezes quando você recebe a própria resposta de sua pergunta de forma intuitiva, muitas vezes são seres se comunicando com você. Seres de muito amor, muitas vezes seus guias. É uma forma de canalizar também. Então, nossa mensagem final é dizer que, por mais que nós hoje tenhamos respondido várias perguntas de forma objetiva, as respostas que vocês próprios recebem são tão importantes quanto, se não mais importantes do que nossas palavras. É mais importante que você se conecte com o que você realmente está sentindo do que com o que nós respondemos. Muitas vezes o que nós respondemos não faz sentido para você e isso é ótimo, pois faz você entrar em contato com o que realmente faz sentido para você, com o que você realmente acredita, com o que sua intuição está dizendo. E, por mais que nossas palavras sejam importantes, por mais que a gente possa sim ajudar através de nossas respostas, a energia que nós transmitimos individualmente, diretamente a cada um de vocês que está assistindo, é ainda mais poderosa e é de auxílio para que você encontre suas próprias respostas. Nós amamos muito vocês, nós queremos ajudar sempre que possível. Nós agradecemos muito por essa interação. Até a próxima, amigos! Que incrível! Eu vou agradecer aqui em nome de todo mundo. Todo mundo que mandou pergunta, eu tenho certeza que está muito grato pelas respostas. Muito grato pelo Raikane, muito grato pela Júlia e pelo Cauê. Muito grato também pela mãe da Júlia, gente, que ela foi a ponte entre a gente, para a gente começar essa troca, essa comunicação. Então, muito grato a todo esse processo. Muito obrigado, gente. Como é que foi aí? O Raikane estava muito feliz. Eu só senti... Ele estava muito empolgado. Eu devo estar sentindo, porque eu fiquei muito feliz também com essa interação. Estou muito feliz da gente poder... Ele foi super objetivo em tudo, ele respondeu tudo, eu estou muito grato, estou muito feliz, e eu estou muito feliz que as pessoas vão poder ver esse processo completo aqui, ver o carinho de vocês com esse processo, ver o carinho dos humanos por trás disso, isso é muito importante. Isso que me fez confiar em vocês foi ver que esse casal está aqui com muita luz para distribuir para todo mundo, que eles estão vindo com uma mensagem muito positiva, então muito obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigada. É um prazer. Até a próxima, porque com certeza vai vir mais perguntas. Teremos mais, gente. Gente, a minha iluminação aqui foi mudando durante o vídeo, porque o sol de repente começou a ficar em cima de mim, então teremos umas imagens meio doidas aqui para vocês assistirem. E é isso. Muito obrigado, gente. De novo, muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por estar aqui com a gente.